Já aconteceu com você? Contratou aquele funcionário, colocou ele ali no seu restaurante, deixou ele ali junto com aquele que é o melhor funcionário para você, e aí passou ali uma semana ou até menos e o cara já pediu para sair? Você gastou um puta tempo, fez a documentação dele, pegou a carteira e o cara simplesmente abandonou o trabalho? Aquela pessoa que há pouco tempo atrás veio te pedir serviço, falando que estava precisando muito, que precisava trabalhar, que tinha filho pequeno, que estava sem renda. E aí, o que aconteceu? Já aconteceu isso com você? Tiago, e duvido que isso aconteceu com você uma vez só. Ala, muitas vezes, cara. Muitas vezes. E eu ficava com um sentimento, ficava puto, né? Falar, porra, o cara me fez ter um puta trabalho, divulguei a vaga, selecionei, entrevistei, e aí o cara não fica. Ou você ficava falando, o que aconteceu? A pessoa não estava precisando de serviço, agora não está mais, ganhou na loteria. Uma coisa sem explicação. E aconteceu realmente várias vezes comigo aqui no restaurante. Teve gente que não durou um dia. Um dia e no meio da noite ou no final da noite falava que não ia vir mais. Não compensou nem o trabalho que você teve do processo de seleção. Exatamente. Ou até vinha um dia, dois, depois simplesmente não aparecia mais para trabalhar. E aí tem muita gente que acha que o erro ou a culpa é do funcionário, né? Exatamente. Tudo a gente tende no começo, né, da nossa experiência profissional aí como empresário, a jogar a culpa nos funcionários, criticá-los e falar que ninguém quer trabalhar, que ninguém é bom. É sempre um vício aí dos empreendedores iniciantes, vamos dizer assim. Não se acha mais pessoas comprometidas. Ninguém é comprometido, ninguém presta, não quero mais saber disso, não quero mais saber de funcionário. Funcionário é a pior coisa do mundo. Isso. Mas o interessante é que assim, essa história não acontece só com você. Com praticamente todos os restaurantes que eu converso, a história se repete. E ter pessoas que realmente são comprometidas e ficam é uma das maiores dores dos donos de restaurante. Só que, pela sua experiência, você descobriu que tinha um ponto ali que era um dos erros que as pessoas mais negligenciavam. Exatamente. E só reforçando o que você está falando, o que a gente está conversando aqui, não é só em restaurante, viu? Tem um número que eu vi numa pesquisa da Michael Page, que é uma das maiores consultorias em recursos humanos, que eles falaram que 60% das pessoas que são contratadas, elas não chegam a completar 90 dias no trabalho. Então você imagina, a cada 10 pessoas que são contratadas, 6 pessoas não completam período de experiência. Elas desistem, não é que são mandadas embora, não. Elas desistem da empresa dentro dos primeiros 90 dias. 60%. Olha o tamanho desse número. É muito. Por quê? Isso significa que a empresa acabou de fazer um processo seletivo, aquele trabalhão gastou um monte de recursos, contratou, dependendo do tamanho da empresa, um monte de gente e logo tem que fazer outro processo seletivo. Exatamente. A Michael Page, ela faz recrutamento. Então, assim, as empresas gastam, às vezes, milhares de reais para a Michael Page fazer uma contratação. E aí, depois, ela colocava o funcionário na empresa e o cara não ficava e aí a empresa culpava a Michael Page falando que, né, pô, gastei com você, o cara que você contratou é ruim, ele não ficou na minha empresa. Não era o perfil. Não era o perfil. Mas, né, tem um detalhe que a gente negligencia muito na hora do pós-contratação, que é a integração do funcionário. Exatamente. E aí eu te pergunto, como é que é a integração dos seus novos funcionários na sua empresa? Você joga eles lá e fala assim, se vira. Agora aprende aí, segue alguém, ou você tem que saber o que já era para fazer, você tem experiência, né? Tem gente que acha que o funcionário chegou na empresa, ele tem que saber o que vai fazer. Principalmente se ele tem experiência. Aí vamos lá, vamos alinhar aqui, começar aqui do começo. Quando a gente contrata alguém, quais são as expectativas? O que a gente quer? Eu sempre vou falar isso nos nossos vídeos, né? Para você ter sucesso na sua empresa, você tem que saber o que você quer. Então vamos lá. Quando a gente contrata, né, um novo funcionário, normalmente a gente quer que ele se una com a equipe, né, faça parte do grupo, né, se realmente forme uma equipe, se é que você tem realmente uma equipe na sua empresa ou se são só funcionários aleatórios soltos ali. Nós vamos partir do pressuposto que você realmente tem uma equipe. Você contrata alguém, você espera que ele faça parte daquela equipe, certo? Você espera que ele obedeça às regras da sua empresa. Mas aí eu te pergunto, existem regras na sua empresa? E se existem, todo mundo sabe que existe regra e sabe quais são as regras? Bem definidas, né? Nada assim abstrato. Eu quero que ele seja um funcionário comprometido. O que é comprometido para você? E o que o funcionário acha que é comprometimento?
podem existir diferenças. O terceiro ponto, né? Você espera que aquele funcionário, né, a expectativa que você tem sobre ele é que ele faça as tarefas dele conforme você quer, conforme a empresa precisa. Então vamos recapitular aqui primeiro, antes da gente começar. Quais são 3 expectativas? As primeiras que eu vejo, né? Quando você contrata alguém, eu espero que ela faça parte da minha equipe, eu espero que ela seja um bom funcionário, ou seja, respeite as regras, que ele ali se comporte bem, como a gente fala, né? E terceiro, que ele execute as tarefas que eu preciso que ele executa, né? Que ele prepare bem o prato, que ele atenda bem o cliente, né? Então essas são as 3 características que a gente tem, as 3 expectativas que a gente tem ao contratar um funcionário, colocar um funcionário dentro da nossa empresa. E aí, como que você dá início nesse processo para garantir que tudo isso que você está esperando do funcionário, ele vai cumprir? É a integração, certo? Eu trabalhei em 2 grandes empresas e eu lembro que eu estranhei, quando eu fui trabalhar em 2008 na CPFL Energia, lá em Campinas, eu lembro que logo eu cheguei, meu primeiro emprego assim, numa grande empresa, eu lembro que eu cheguei lá e eu achava que eu ia chegar já trabalhando e tal, não sei o quê. E eu passei 3 dias fazendo integração. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. E aí eu até fiquei, nossa, cara, eu tô 3 dias aqui ganhando, né, de serviço aqui para fazer nada, tomando cafezinho ainda e tal. Eu achei aquilo o máximo, né? Depois, quando eu fui trainee da Cosan, eu também passei, a Cosan foram 5 dias, foram 5 uma dias. semana num hotel. Foram 3 dias no hotel, depois 2 dias na empresa fazendo integração. E aí depois eu percebi, eu demorei tempo para perceber como que aquilo era importante também para a minha empresa. Porque por ser uma pequena empresa, eu achava que isso... Eu nem lembrava desse processo, nem tinha prestado atenção. Mas eu comecei a ver como é que isso é importante para as pequenas empresas, gente. Então vamos lá. Partindo das 3 expectativas. Como é que você vai exigir que o funcionário, vai querer que o funcionário faça parte da sua equipe, se você não cuidar desse processo de incluí-lo ali na equipe, entendeu? De apresentar para a equipe um novo funcionário, falar para que ele veio, qual que vai ser a função dele, qual a expectativa da empresa com ele, entendeu? E apresentar para o seu novo funcionário aquela equipe. Você não pode chegar lá e jogar ele ali na cova dos leões, entendeu? Você pega ali o filhotinho indefeso, entendeu? Tá acabando de chegar, acabou de nascer na sua empresa e joga no meio dos leões que vão ali, ó, olhar torto, rosnando ali para ele. E sem contar que tá todo mundo ali pensando, pô, esse cara pode roubar meu lugar. Eu não vou ensinar ele como que faz bem feito, porque se ele começar a fazer as coisas muito bem feitas ou melhor do que eu, daqui a pouco ele fica e eu saio. Exatamente. As pessoas ficam inseguras quando entra uma pessoa nova, entendeu? E outra coisa, a pessoa nova, ela entra com muita vontade de mostrar serviço. Ela entra querendo aprender, normalmente querendo, né, se destacar, querendo ser aceita. E os que estão já ali, naquela inércia, né, que acaba tendo com o tempo, eles acabam vendo com maus olhos. E aí já vira a cara, né? Isso, acabou já. E eles tentam o quê? Obviamente apagar o fogo daquele que acabou de chegar. Aquela pessoa fica desmotivada e tende a sair. Lembrando que a gente está falando desse negócio de integrar ali com a equipe, que a sensação de pertencimento é uma das etapas ali da pirâmide de Maslow. Exato. É uma das necessidades do ser humano, é se sentir pertencendo a um grupo, é se sentir querido. E imagina num trabalho onde a pessoa passar de 7 a 8 horas por dia. Se ela não se sentir parte daquele grupo, não tem como, ela não vai se sentir realizada. Por mais que ela precise do dinheiro, ela não vai querer ficar ali. Né? É uma coisa que é do instinto dela, instinto do ser humano. Isso. Entendeu? Por isso que é muito importante, a primeira fase da integração é você realmente integrar com a nova equipe. Tá? Como é que eu faço no restaurante? Sempre, toda sexta-feira a gente tem reunião aqui às 3h30 da tarde. Normalmente eu marco para as pessoas começarem a trabalhar, né, após o processo seletivo, né, numa sexta-feira às 4 da tarde. Por quê? Das 3h30 às 4 é onde eu vou falar da nova pessoa que vai começar, do perfil, por que a gente escolheu aquela pessoa, como que a gente imagina que aquela pessoa vai agregar para o restaurante, qual que vai ser a função dela, como é que aquilo vai impactar o trabalho, como é que ela vai ajudar no trabalho de todo mundo, entendeu? Então, e peço para eles, eu falo, né, coleguinhas, né, falo assim, meus, né, equipe, né, recebam um novo coleguinha bem, entendeu? Falo, a hora que ele chegar, cumprimente, chame pelo nome, ele se chama fulano de tal, entendeu? Faça ele se sentir querido,
faça se sentir bem-vindo à equipe. Normalmente nesse dia eu coloco um café da tarde na reunião, faço uma ocasião especial, para fazer aquela pessoa se sentir especial. Muda totalmente a forma dela entrar na empresa. E desse jeito também, para a equipe, fica claro que está chegando mais uma pessoa para ajudar, que a empresa estava precisando de mais pessoas. Não é que vai virar uma competição entre quem fica e quem sai. Exatamente. Não, estava precisando de mais mão de obra, estava precisando de ajuda e vocês conseguiram encontrar a pessoa que vai ajudar a equipe toda. Ou seja, com aquele novo membro, todo mundo vai ficar mais forte. Exatamente. E para que consiga isso do desenvolvimento coletivo, a equipe tem que receber bem o novo membro. E aí, quando o funcionário chega, normalmente eu apresento o novo funcionário, peço para ele também se apresentar e peço para que todos da equipe se apresentem para o novo funcionário, para ele já saber quem que é quem, o que faz, como é que são as pessoas, um pouquinho da história de vida de cada um. Gente, isso muda totalmente o comportamento desse novo funcionário. Você já aumenta aí, vamos colocar pelo menos aí de 30% a 40% dele ter sucesso na sua empresa, dele corresponder às suas expectativas. Isso. E sem contar que além dele permanecer na empresa, no processo de integração também você vai passar a cultura para ele. Sim, aí vamos para a parte 2, vamos colocar ali. Eu tenho a expectativa que o cara seja um bom funcionário, se comporte bem. Isso. Mas ele não sabe ainda onde ele está entrando, entendeu? Então, você tem que ter as regras da sua empresa muito claras. Para isso, você tem que ter por escrito o que a gente chama aqui de regulamento interno. A gente tem aqui no Mochileiro nosso regulamento interno, aonde eu falo tudo. Ele começa contando a história do restaurante, quando que foi fundado, por quem, qual que foi, o que eu planejei quando eu fundei o restaurante, quem são os donos, quem manda, quem não manda, o organograma é muito importante. Se surgir ali um dos sócios, que são só sócio-investidores. Sim. E aí o cara fala, tá, mas essa pessoa também é dono do restaurante, mas quem que eu obedeço? O sócio que é investidor aparece aqui de vez em quando ou o sócio que é quem realmente é o gestor? Tem que estar escrito isso no regulamento, entendeu? As regras, que hora que entra, que hora que sai, quanto que recebe, quando que recebe, se ele faltou, quais serão as consequências, se ele fez qualquer coisa de errado, a gente fala lá de furto, a gente fala lá de, por exemplo, tem uma regra que não pode comer, garçom não pode comer no horário de serviço, ninguém pode comer no horário de serviço, não se a cozinha para provar. Entendeu? Antes era festa aqui, o garçom comia lá atrás na boca, ia levar o prato sujo com o resto de comida, tava com fome, comia ali, aí vinha com a boca tudo suja para atender o cliente. E assim, aí você fala, gente, mas isso é óbvio, não pode. Para o funcionário não é óbvio. Você tem que deixar isso claro, certo? Então, isso hoje está no regulamento e tem que ser por escrito. Aí o que eu faço? Depois que a pessoa se integrou ali com a equipe, né, a equipe já vai trabalhar, o novo funcionário, eu sento ali na mesa com ele, cada um com uma cópia do regulamento, eu leio junto. Gente, leio junto com o colaborador, item por item do regulamento. E sempre perguntando, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Certo? Acabamos de ler o regulamento. Na última página, ele tem que assinar aquela página. Eu destaco, guardo na pasta dele. Então, ele assina que ele concordou e que ele entendeu todo o regulamento interno. Então, e ele leva uma cópia, ele tem que ter para todo mundo aqui, tem uma cópia do regulamento. Ali ele já sabe, né, como é que a empresa funciona, certo? Então, não tem desculpa, entendeu? Então, o cara, como é que ele vai ser um bom funcionário, se comportar conforme você deseja, se ele não sabe o que você deseja? Isso tem que ficar bem claro. Exato, e aí também, isso daí evita aquele tipo de situação. Você chegar para o funcionário e falar, olha, você não podia ter feito isso. Ele fala, como não? Eu sempre fiz assim em todo lugar que eu trabalhava. Eu podia fazer isso, por que que aqui não pode? Ah, mas eu não sabia. Aí você tem que ficar dando chance pro cara. Olha, então tá bom, dessa vez eu vou aceitar, mas não repete. Só que aí, dali uns dias ele faz uma outra coisa errada que você chega e fala, olha, isso você também não podia ter feito. Mas como assim não podia ter feito? Não, e eles esquecem. E assim, por que tem que estar por escrito? Porque na hora de você ver alguma coisa errada, é diferente quando você chega para o colaborador, abre, eu sempre faço dessa forma. Nas minhas advertências, a gente coloca a cláusula do regulamento que ele infringiu.
Eu não coloco ali o que ele fez. Ah, ele fez isso. Eu falo, ó, o colaborador tal infringiu a cláusula tal do regulamento. Entendeu? E ele assinou. Então ele não tem como ele ficar chateadinho com você, achando que foi injustiçado. Perseguição. Perseguição. É uma regra que é clara, que é para todo mundo da empresa, certo? Exato. E o que mais que faz parte da integração, Thiago? só concluindo essa parte, né, pegando uma citação de Sun Tzu, no Arte da Guerra, né, ele fala que quando a regra não está clara, a culpa é do general. Ou seja, Exatamente. se a regra não está clara, a culpa do funcionário ter errado é tua e não do funcionário. Então sempre vão puxar a culpa para a gente. Eu fazia muito isso, a partir do momento que eu comecei a colocar tudo muito claro, hoje em dia eu não puxo mais a culpa para mim. Né? Eu tenho provas ali de quem que é a culpa. Isso, mas você fez a sua parte. Fiz a minha parte. Você não ficou esperando que o funcionário ia adivinhar. Não, gente, não podemos ficar esperando bom senso, ficar confiando, né, nas regras implícitas. Tem que estar claro, papel, preto no branco. Isso, esquece a ideia de que alguém vai ler a sua mente. Ou você escreve e deixa claro o que você espera e você quer do funcionário, ou ele não vai adivinhar. Isso não vai acontecer. Mas ótimo, então você já falou da integração com a equipe, falou de como que você passa o regulamento para os colaboradores, e o que mais que faz parte do processo de integração? Não, aí seria uma continuação da integração, né? Mas essa parte do funcionário, vamos recapitular. Você contratou, você selecionou, você contratou, integrou ele à equipe. A integração com a equipe, essa é a integração mais básica, mas tem muita coisa que você pode fazer. A gente já usou de fazer aqui o nosso chamado Happy Night, que é tipo um happy hour após o trabalho, onde a gente senta e vamos beber e comer com a pessoa, até porque a gente incentiva a pessoa a provar os pratos do restaurante para poder saber o que ela está vendendo, né? Se é garçom, a gente coloca alguns dias na cozinha para conhecer. A gente dá um bônus de consumo para ele comprar, pegar a comida, né, por nossa conta, né, um limite ali e provar as coisas. Então, assim, mas você pode continuar esse processo de integração com a equipe, até porque nossas reuniões, toda nossa reunião, a gente faz um outro vídeo falando mais sobre isso, eu uso muito as nossas reuniões de sexta-feira, não para chamar atenção, né, não para ficar dando bronca. Né? As minhas reuniões de sexta-feira é para fortalecer o espírito de equipe, é para fomentar a unidade da equipe. Bronca quem dá é os líderes. Os líderes dão nas suas respectivas reuniões, certo? Nas reuniões de sexta-feira toda semana é para unir a equipe. Então, a integração ela não para por ali, ela vai continuando. Depois que você leu as regras, né, e o cara já entrou ali sabendo ali as regras, vem a parte do treinamento. Você tem que treinar esse funcionário de acordo com o que você quer, de acordo com o trabalho que ele vai executar. Você não pode jogar o cara na cozinha, na praça do fogão e confiar que o funcionário que está ali é o cara que vai treinar ele e esquecer dele. Tem que ter treinamentos padronizados que a pessoa vai passar. Até porque, às vezes, o funcionário que está ali na correria, o funcionário que já é mais antigo, fala, pô, como que eu vou parar no meio do serviço aqui, pedido para todo lado, ficar gastando tempo para ensinar esse cara? Não, ele que aprenda sozinho. Ou vai, sei lá, o cara ainda não aceitou bem um novo colega, quer sacanear, não passa direito, ou o cara tá com algum vício ruim, passa o vício ali para ele. Então, assim, tem que ter um treinamento padronizado. O que seria isso? Aqui no restaurante, uma dica que eu dou, fazendo aí um merchan da Educar, a gente assina a Educar, que é uma plataforma de cursos, e lá tem muitos cursos de cozinha. E tem alguns cursos lá que eu coloquei como cursos que são padrões do meu restaurante. Tem um curso de segurança na manipulação de alimento. Aquele curso é ótimo. Eu já fiz esse curso em várias entidades. Já fiz no Senac, já fiz pelo Sebrae. E o da Educar não deixa nada a desejar. Como é uma plataforma, ele está online, todo mundo que entra no restaurante, seja garçom, seja barman, seja cozinha, esse garçom, esse funcionário, ele faz o curso de segurança na manipulação de alimento. Então, aqui, o cara, eu já fiz esse curso lá no Senac. Beleza, então, mas vai fazer de novo o nosso. Para a gente equiparar ali, saber que todo mundo sabe as mesmas regras. Exatamente. E outra vantagem, como você usa um conteúdo gravado e que está disponível online, isso daí você evita alguns problemas. O primeiro, não precisa ninguém parar o que está fazendo. Exatamente. Para ir treinar um funcionário novo, porque ele sozinho faz o curso a hora que ele puder, na hora que ele tiver um tempo livre. Outra coisa, tira esses vícios, porque o curso é gravado, é exatamente o mesmo conteúdo para todo mundo. Exatamente. Então não vai ter assim, uma pessoa teve o conteúdo inteiro, outra teve metade. Ou então, para esse daqui ensinou que é assim, para aquele ensinou diferente.
Não, todo mundo padronizado. É excelente. Se você conseguir ter uma forma de treinamento padronizada, é a melhor forma possível. Isso. E aí tem outros cursos também, e ele tem até o 3º mês da experiência dele para concluir esses cursos. Então, ao final de 3 meses, né, você vai ter um colaborador já no mesmo nível de padrão de conhecimento dos seus outros. Não no mesmo nível, porque todo mundo aqui, mesmo depois da experiência, continua fazendo outros cursos. Mas o básico ali, ele já sabe. Então, vamos lá, galera. Quando você integra bem o seu colaborador à sua equipe, a chance dele ficar já aumenta. Quando você passa as regras para ele, a chance dele fazer algo indesejado diminui muito. Logo, a chance de você chamá-lo a atenção ou dar uma advertência logo no início é muito menor. E também tem um ensinamento do Sun Tzu que ele fala, primeiro, conquiste a confiança do seu colaborador antes de puni-lo. O que já aconteceu aqui comigo? Eu contratei o cara, não deixei as regras claras, o cara faz besteira. Vamos dar um exemplo, eu contrato um garçom vai lá, segundo dia, 3º dia, come uma comida lá na boqueta, sabe? Para mim é instinto, às vezes na correria aqui, porra, meu, não pode comer, velho, o que você tá fazendo, você tá louco? Dá aquela chamada na frente de todo mundo quase ainda. Desse jeito assim, mas né, às vezes você chama, mesmo chamando a atenção com carinho ali, ou não pode, o cara já fica chateado, já dá aquela desmotivada. Ou seja, faz 3 dias que o cara entrou, né, eu não passei a regra para ele, um instinto às vezes, o cara tá com fome, tá vendo um lanchinho que sobrou ali no prato, é nojento isso que eu falo, é nojento comer sobras de comida, mas, cara, meus funcionários faziam muito isso, muito. Infelizmente. Muito. Nossos pratos são apetitosos, são gostosos, e aí eles viam ali um negócio, comia, né? E aí eu ia dar bronca, mesmo que dava bronca ali com carinho, sem chamar, sem brigar, mas o cara ficava chateado, já desmotivava, aí eu já falava que o cara era ruim e o cara saía, entendeu? Então, ou seja, deixou a regra clara, a chance dele cometer um erro é bem menor, você vai ter aquele tempo de conquistar o coração do seu novo colaborador, e aí futuramente, quando ele cometer um erro, né, você pode chamar a atenção dele que ele não vai se sentir tão ali ofendido, entendeu? Não vai estar tão sensível a uma advertência, né? Isso é ótimo. Tiago, e aí, depois que você adotou esse processo de integração, bem estruturado, com etapas, passo a passo, você sentiu diferença? Eu nunca mais tive casos desse, nunca mais. Zero casos de pessoas que desistem do trabalho logo no começo, não atrapalha o clima da cozinha, pelo contrário, ajuda, porque a pessoa chega com espírito novo, chega com energia nova, entendeu? Então isso ajudou muito. E assim, gente, estou falando de uma integração básica. Eu já vi boas práticas de outras empresas que, por exemplo, após o período de experiência, isso é algo que eu quero implantar aqui no restaurante. Tem uma cerimônia de efetivação, né? Hoje em dia, normalmente a gente acaba passando e a gente nem deu período de experiência, o cara já continuou, a gente nem falou nada, sabe? E é legal, uma coisa que eu quero implantar a partir daqui a algum tempo, daqui acho que 1, 2 meses, está estruturando ainda essa cerimônia, o cara, você completou os seus 90 dias, a gente mudar, colocar um pin, que o Outback usa muitos pins, mudar alguma coisa, um bordado ali no uniforme dele, na toque. Bacana. Né, para mostrar para ele que ele foi aceito, que ele faz parte do grupo. Fortalecer aquela sensação de pertencimento, dar o reconhecimento. Pô, você sobreviveu esses 3 meses, você concluiu os treinamentos, você teve um desempenho satisfatório, então você merece fazer parte dessa equipe. Porque tem que lembrar, o trabalho não é só a função econômica. O trabalho existe a função social. Porque o funcionário, não só perante os outros funcionários ou perante os clientes, ele quer chegar em casa e quer falar para a família dele alguma coisa boa que ele fez. O dia que ele recebe algum desse reconhecimento, que seja um PIN, um presente, o que for, ele quer chegar em casa e poder falar, olha o que eu ganhei no trabalho. Quer falar para a família dele, lá no almoço de domingo com a sogra. Todo mundo vai falar, e aí, como estão as coisas? Ele quer falar, olha, essa semana aconteceu tal novidade na minha vida. Isso daí é inerente ao ser humano. Então, se você conseguir oferecer isso para os seus colaboradores, não só na vida fora do restaurante vai ser melhor, como aqui dentro também. Porque ele vai querer retribuir isso para a empresa. É a pirâmide de Maslow, né? Necessidades básicas, eu não vou lembrar uma por uma, mas tem ali a de reconhecimento e tudo mais. Isso, é excelente. Mas eu acho que é isso, né, Alan? Eu acho que deu para passar. Minhas dicas práticas para vocês seriam essa. Acho que a primeira ali, vamos só recapitular.
Primeiro, faça um regulamento interno, tenha um regulamento interno da sua empresa. Não precisa estar perfeito, eu estou sempre revisando o meu regulamento, mas faça, comece, entendeu? Depois você vai acontecer alguma coisa no dia a dia, você fala, vou colocar isso no regulamento. Mas comece, entendeu? Trate com carinho o dia da entrada, faça um café, reúna a equipe. Uma dica boba, mas que eu faço antes de incluir o funcionário no grupo do WhatsApp, eu já combino o jogo lá com a equipe. Falo, pessoal, vou colocar um novo colaborador, entendeu? Assim que eu adicioná-lo, eu quero que vocês deem as boas-vindas, mandem um emoji engraçado, sabe? Comentem, falem como que é bom recebê-lo, demonstre que vocês estão felizes com a chegada dele. Do grupo do WhatsApp, entendeu? E é muito legal, a pessoa fica ali agradecendo, se sentindo, já chega aqui, normalmente a gente adiciona à tarde, na hora que ela entra para trabalhar, ela já está ali familiarizada, já está contente, entendeu? Então faz bastante diferença. Então, faça isso, tenha o seu regulamento, combine com a sua equipe, deixe transparente, né, a função desse novo colaborador para a sua equipe, promova ali que um conheça o outro, né, e treine eles. Então, deixe a regra clara e treine eles. Treine para que você não tenha ali surpresas desagradáveis ao longo do caminho, entendeu? Fazendo tudo isso, assim, não garanto que vai ser 100%. Agora, se você não fizer, meu filho, aí a chance do negócio dar errado já aí é 90%. Outra vantagem, se você tiver esse processo aí de integração bem estruturado, também você não vai ficar com tanto medo o dia que algum funcionário sair da empresa. Porque você sabe que o próximo que chegar, você vai conseguir colocar nele as habilidades, os conhecimentos que são necessários. Porque uma coisa que acontece, às vezes a empresa não tem esse processo bem definido, bem estruturado, ela fica dependente dos funcionários que sabem o que está acontecendo, ou de funcionário antigo. E aí o cara fala, meu Deus, o dia que esse funcionário sair da empresa, ferrou. Isso aí acho que é matéria para outro vídeo. A gente pode falar isso num vídeo de treinamento. De treinamento. Porque isso aí é um medo que eu tinha muito, acontecia muito aqui comigo. Mas beleza, pessoal? Eu acho que é isso, acho que deu para passar aí um pouquinho sobre um item que é muito negligenciado, mas que vocês devem dar muita atenção, entendeu? Experimentem fazer isso, coloquem em prática essas dicas já na próxima integração. E se você sentir que a sua equipe não está legal e você não vai contratar ninguém por agora, faça essa integração com a sua equipe que já está aí, essa reintegração, entendeu? Quando eu implantei esse processo, eu não estava contratando ninguém. Eu redigi o regulamento interno, minha equipe estava lá, aquela coisa um pouco desunida, entendeu? Eu implantei o regulamento interno, fiz uma reunião, um café da tarde, apresentei o regulamento, li com todos, sabe? Eu sempre promovo falar um pouquinho da vida de cada um. Toda semana eu abro minha reunião perguntando como é que a pessoa está, como é que foi essa semana. Como eu não estou passando a semana aqui no restaurante, na sexta-feira eu já abro a reunião perguntando como é que você está, como é que foi sua semana, o que você fez de bom essa semana. E não é assim para o cara falar bem? Não, eles já sabem. A primeira que isso aí é matéria para outro vídeo até, mas a primeira vez que todo mundo, aquele silêncio, o que eu faço? Eu simplesmente cruzo as pernas, sem celular, nada, fico olhando e deixo a sala em silêncio. O silêncio é constrangedor, você não tem ideia. Aí, olha, marca no relógio, não dá 40, 50 segundos, que vão demorar uma eternidade para passar, e você com aquela cara de sereno, e alguém já vai abrir a boca. Então, sabe? Aconteceu isso. Já abre a boca só para quebrar o gelo, para quebrar o silêncio. Mas eu faço isso toda semana. Toda semana eu reintegro a minha equipe. Excelente. Isso daí só traz vantagem. Se for bem feito, só traz vantagem. Exatamente. Ô, Thiago, então, para quem está assistindo esse vídeo, a gente está numa série sobre como recrutar as pessoas certas para o seu restaurante para garantir que você tenha a equipe dos sonhos. Então, se você está gostando desse vídeo, se essa questão sobre a integração foi importante, você já vai aplicar na sua empresa, entra na nossa página, Restaurante Academy. Lá a gente está divulgando uma série de vídeos exatamente sobre como ter a equipe dos sonhos, que vai desde a hora de definir como é o perfil dos funcionários que você vai contratar, como divulgar a vaga, como fazer as entrevistas, o processo de integração e mais para frente agora vão ter mais vídeos que são as próximas etapas desse processo. Tá? Tudo isso com o objetivo de ter a equipe dos sonhos para que o seu restaurante funcione sem você precisar estar ali 100% do tempo, né?
O Thiago conseguiu tirar férias aí de uma semana, viajou para o Nordeste e a empresa dele continuou funcionando do mesmo jeito, igual quando ele estava aqui, talvez até melhor, né? Fiquei quase 10 dias. 10 dias. Se Deus quiser e a pandemia permitir, daqui a uns 2 meses eu vou para os Estados Unidos, passar 15 dias lá também, renovando, pesquisando, pegando novas experiências e o negócio vai estar aqui rodando. Sem medo de, meu Deus, o que vai acontecer, qual o caos que está acontecendo lá, né? Eu também tenho 3 empresas e todas elas funcionam sem precisar que eu fique ali todo dia falando faz isso, faz aquilo. Não, cada equipe já sabe o que precisa fazer, já tem toda a estruturação, mas isso daí não é fácil de fazer, tá? A gente não está falando que qualquer um consegue. Não, a gente está falando que nós já sofremos com isso, eu já sofri muito, o Thiago também já sofreu muito com isso, mas a gente aprendeu que existem técnicas, existem passos, existe uma metodologia, que se você aplicar no seu negócio, você vai conseguir chegar lá também. Então, fica com a gente, acompanhe esses conteúdos, que logo, logo você vai ver que você também vai ter a sua equipe dos sonhos.